Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor, da sua família, que tem ensinado a igreja a andar nos caminhos do Senhor. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nessa batalha de 11 dias. 11 dias vocês saem do lar de vocês, abriram mão de tantas coisas, aparentemente para vir na igreja, para vir num culto, mas nós não entendemos muitas vezes o que isso está repercutindo no reino espiritual, as armadilhas que o diabo prepara para destruir vidas. E através de uma igreja como esta, entre tantas outras que estão clamando, que se posiciona diante do trono de Deus para clamar, para profetizar não somente sobre as famílias desta igreja, mas para profetizar sobre uma nação que está precisando de vida, que está ao cargo, que está à beira da morte. Mas a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos, e a igreja, ela tem este poder para clamar, e quando nós clamamos, Deus ouve, e por causa da minha oração e da tua oração, vem resposta do céu. Aleluia. Me faz lembrar que certa vez Ló estava habitando nas campinas lá de Sodoma e Gomorra, e Deus havia declarado que iria destruir aquela cidade. Abraão ficou sabendo. Ele poderia ter ficado feliz porque Ló havia saído, embora tem todo um histórico aí, mas Abraão clamou pela vida de Ló. Abraão clamou pela vida não só de Ló, mas clamou pela vida de todos os habitantes daquela cidade, daquela região. Tanto que ele dizia: Senhor, se houver lá tantos justos, eu não vou lembrar agora o número, se houver lá tantos justos, o Senhor não destrói aquela cidade por causa dos justos. Deus fala: se tiver, eu não vou destruir. Mas Senhor, se tiver, ele foi abaixando, Deus fala: eu não vou destruir por causa destes. Se houver tantos lá, eu não vou destruir. Mas não havia. Então Deus enviou o anjo para resgatar Ló e a sua família. Aleluia. Deus valoriza a vida. Deus valoriza a vida das pessoas, e nós precisamos valorizar também. Aleluia. Graças a Deus, porque essa campanha ela bombardeou a nação. Ela tem feito parte já do calendário, não só das nossas igrejas do Brasil para Cristo, tem feito parte do calendário do povo evangélico. Alguns mudaram os nomes, mas não importa. O importante é o ato de clamar a Deus nesses 12 dias para 12 meses de bênçãos. Eu sei que Ele estará conosco, porque Ele já declarou que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós tivemos lá em Guarulhos os 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, e o tema lá para o nosso período foi Ainda Há Esperança. Foi um momento muito precioso, e eu fiz duas canções. Deus me deu 2 louvores. Deus não
não é misericordioso? Só Deus mesmo, né? Deus nos deu 2 louvores. Quem sabe, né, a gente, no próximo CD, ele vai fazer parte do repertório. Falando no CD, nós trouxemos o CD, depois o pastor vai estar dando uma orientação, né? Nós temos aí, não sei que os irmãos, muitos irmãos já adquiriram. Meus amados, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração, falando sobre o clamor pela vida. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. Nós temos muitos textos para falar a respeito deste tema, mas esta foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. Eu quero compartilhar com você nesta noite, 11º dia da campanha, clamor pela vida. Nos diz assim o texto: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este homem, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: diz-lhe, tu tens nos tratado todo o desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Amém? Amém. Senhor, a tua palavra é linda. De mim mesmo não tenho nada para entregar à tua igreja, se o teu Espírito não revelar ao meu coração. Senhor, que a tua palavra possa alcançar as necessidades e o objetivo do tema desse 11º dia de clamor. Pai amado, fala aos nossos corações, que possamos sair daqui dizendo mais uma vez, verdadeiramente, o Senhor esteve neste lugar. Ser conosco, limpa os nossos ouvidos, nossos corações, a nossa mente, para que a tua palavra ela encontre lugar onde venha produzir bons frutos, em nome do Senhor Jesus. Tome assento, meu amado. Nós temos dentro desse texto, meus amados irmãos, algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o profeta que sempre estava em viagem para Sunem, e ali ele tinha algumas coisas para tratar com o rei, mas quando ele ia para aquela cidade, ele pousava na casa dessa sunamita, e como nós lemos, ela rogou ao seu marido para que construísse ali um quarto, para que o profeta ele pudesse se hospedar com um pouco mais de privacidade. Diz a palavra que aquela mulher era uma mulher muito boa, era uma mulher que tinha um coração
aberto para hospedar o profeta. Diz a palavra que ela também era uma mulher rica, uma mulher de posse. O profeta não ficava ali por causa da riqueza daquela mulher. O profeta ficava naquela casa porque ela tinha um coração disposto a abençoar. Então, por isso, ele tinha prazer de chegar naquela casa e se hospedar com o moço Geazi. O tempo vai passando e eu acredito que a amizade deles cresce. E como é de costume, nós que passamos algum tempo viajando e vamos para a casa de pastores e amigos, a gente sempre quer presentear, quer dar um agrado, no mínimo pagar um jantar, né? Não o jantar, um jantar. Tem o jantar e tem um jantar, né? Entendeu? Um jantar é a pizza, brotinho, né? Agora o jantar é camarão, é aquela coisa toda. Fique em paz, fique em paz. Então o profeta, ele procura então saber qual era a necessidade daquela mulher, mas ela não tinha necessidade. A resposta é: olha, eu não preciso de nada, eu estou muito bem. Mas o profeta vai e pergunta para o moço, seu moço Geazi, o que esta mulher está precisando? Toda vez que eles chegavam ali, eles viam que aquela casa era vazia, precisava de vida, precisava ali de vida. E vocês sabem que filhos traz vida na casa, traz vida, traz bagunça, quebra coisa. Criança traz vida, né? Quando, né? Às vezes está sabendo disso, né? Desperta a casa, vira a casa de ponta cabeça. O pai e a mãe começam a correr. Antes ficavam os dois, né, lá no cantinho, meu velho, né? O que a gente vai fazer hoje, né? Aí agora o profeta chega e fala, o Geazi fala assim: eles estão precisando de um filho, para que a vida deles venha ficar um pouco agitada. Ela não pediu filho, ela disse: está tudo bem. Mas Geazi vai falar para o profeta: ela não tem filho. E o profeta, um homem usado por Deus, vai lá e fala para ela: olha, daqui um ano você vai ter um filho. Que notícia boa! Diga para o seu irmão: Deus tem notícias boas para você. É um ano de notícia boa, irmão. Aleluia! Embora nós estamos ouvindo aí sobre crise, nós dependemos do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo da nossa vida. Aleluia! Porque a nossa vida é governada por Ele. Deixa a crise para quem quer ter crise, mas vamos viver aquilo que a palavra do Senhor tem falado ao nosso respeito neste ano. Aleluia! Glória a Deus. Diz-nos a palavra que o tempo vai passando, o marido já era de idade, e o tempo vai passando, e a promessa começa a se manifestar. Quantas palavras proféticas foram declaradas neste lugar, nestes 10 dias que vocês aqui estão? 10 dias que Deus tem trazido uma palavra profética ao coração da igreja. E muitas vezes pensamos: será que vai se cumprir? Será que a palavra de Deus
tenha certeza de algo: toda palavra que foi lançada sobre a tua vida, aquela palavra que é de Deus que foi lançada sobre a tua vida, pode receber com paz no teu coração, porque aquele que fez a promessa, ele vem cumprir. Aleluia. Agora, meu amado irmão, você precisa crer e não ficar sentado esperando ela se cumprir. Continue adorando, continue servindo, continue honrando a Deus, continue sendo fiel ao Senhor, continue nutrindo comunhão, continue vivendo a paz, continue pregando o Evangelho, porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Não fique sentado, acomodado, dizendo: ah, Deus prometeu, então se ele quiser cumprir, ele cumpre. Não, continue trabalhando, porque Deus vai cumprir aquilo que falou a teu respeito. Aleluia. Aquela mulher, ela sabia qual era a condição do seu marido, ela sabia que o seu marido já era avançado de idade, mas Deus cumpriu a palavra, e aquela casa, aleluia, recebeu vida. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O profeta volta ali. Agora tem uma criança. Ele lá começa agora a ter as coisas fora do lugar. E ela fala assim: ai, profeta, ai, profeta, ai, profeta. Pois é, eles estão muito ocupados agora, cuidando de uma vida. Como uma vida faz diferença na nossa casa. Como uma vida faz diferença na nossa igreja. Como é importante a gente profetizar sobre a nossa igreja. Olha, Deus vai salvar vidas, aleluia, para que eu e você possamos cuidar delas. Oh, aleluia. Não é assim, pastor? Deus salva para a gente cuidar, para a gente abraçar. E é isso que Deus quer compartilhar conosco. Meus amados irmãos, eu abro esse texto dando esta explanação, porque nós vamos aprender alguns princípios dentro desta história, dentro do cumprimento da promessa. O tempo vai passando, a sunamita vai cuidando daquela criança, ela e o seu marido, mas num determinado tempo começam as coisas a dar errado. A nossa vida, ela é cercada por várias coisas. Promessa. Quem não tem promessa vive frustrado. Aquela mulher, quando recebeu a promessa, o coração dela se alegra. Tem coisa boa aí pela frente, aleluia. O profeta falou, então vem coisa boa aí pela frente. E ela começa agora a viver a vida dela, começa então a renascer, porque tem promessa. Então quem tem promessa vive. Ela vivia pela promessa, agora a promessa nasce. Agora ela vive não mais a promessa, agora ela vive em função do filho. Ela vive para o filho, ela vive para cuidar daquilo que Deus havia prometido através do profeta. A criança começa a crescer e vem uma notícia. Vamos ver um pouquinho aqui. Diz assim, no versículo 17: mas a mulher concebeu e deu-nos a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu, o profeta, lhe dissera. Tendo o filho crescido,
Certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço: leva-o à sua mãe. Não é assim, irmãos? Quando o filho está doente, lá em casa, só lá em casa, aqui não. Mas quando o filho fala assim: ah, pai, estou passando mal, vai procurar sua mãe. Não é assim? Porque a mãe, ela parece que era a farmacêutica, a médica da casa, né? Então, o marido da sunamita faz a mesma coisa: leva-se o meu filho para a mãe, porque ele não está bem, né? Quando está com febre, põe no colo da mãe, que parece que a febre passa, né? Está com dor, né? Com cólica, põe no colo do pai, parece que piora. No colo da mãe melhora. O colo de mãe é muito bom, é muito bom. Leva para a mãe, levou para a mãe. E quando chega aquela criança, aquele moço, agora moço, quando chega no versículo de número 21, diz, no versículo 20: e tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E o que aconteceu? Ele morreu. Clamor pela vida. O que esse texto tem a ver com o clamor pela vida? Nós olhamos para toda essa história e nós vamos perceber que aquela mulher, ela não havia pedido nada ao profeta, mas Deus abriu sua mão e lhe deu um filho, e ela se apegou, a vida dela mudou por causa daquela criança. A vida agora começou a fazer sentido ao casal e também àquela criança. Só que percebam que esta notícia não só trouxe morte para a criança, mas iria trazer morte para toda a família. Todos os sonhos e projetos que os pais estavam investindo sobre aquela criança, agora poderia trazer grandes frustrações. Mas aquela mulher, por isso eu falei, vamos aprender um pouquinho com a sunamita. Aquela mulher, ela tem uma postura, pastor, que pode nos ensinar alguma coisa para este ano de 2016. Eu não estou falando aqui sobre morte de pessoas, mas eu estou falando sobre sonhos, projetos, sobre situações que trazem morte naquilo que nos envolve, porque estamos vivos e precisamos de sonhos, de projetos, de muitas coisas para a nossa vida. E talvez notícias ruins podem chegar, bater na tua porta para dizer: olha, aconteceu e você vai passar por isso e por aquilo. Qual vai ser o nosso posicionamento? Qual vai ser o posicionamento da igreja? Se o governo vier com uma situação, como nós vamos reagir? Precisamos entender que em nós a vida, a vida de Cristo está em nós. Aleluia. Esta mulher, esta sunamita, esta mãe, ela tem uma atitude correta. E aí, irmãos, nós precisamos de pessoas que tenham atitudes corretas neste ano de 2016, para que você e eu não levemos morte para o outro. Fala para o teu irmão: não leve morte para o teu irmão. Não leve morte para o teu pastor. Quando a situação tiver alguma situação que você pode resolver, resolva, mas não mate.
coração. Sabe aquelas notícias que o médico dá? Você vai para o hospital ou leva a pessoa para fazer um exame e chega lá, é apenas algo simples, mas ele nem olha direito e fala assim: é câncer. Aí posta assim no Face, aqui também não tem ninguém que faz isso, coloca lá no Face: ai, câncer. Pronto, abalou todo mundo, a família fica preocupada, o marido, os filhos, e depois vai para o segundo exame, aí fala: não é nada, não, era gases. Irmãos, existe cada situação que a gente fala assim: irmãos, nós não podemos trazer notícia ruim. Vamos orar primeiro, vamos investigar tudo, depois, se houver, a gente saber como falar da forma correta para não gerar morte, porque o nosso papel é trazer vida aonde a morte. Aleluia. Glória a Deus. Não leve morte para o teu irmão, não leve morte para uma sociedade que está caminhando para a morte. Leve uma palavra de vida, leve uma palavra de esperança. As coisas não estão indo bem lá numa família que você conhece. Não leve morte, não fala assim: é assim mesmo, vai acabar. Leve vida, fala assim: Deus pode reverter esta situação. Aleluia. O irmão está desempregado, leve, irmão, neste ano não vai ter jeito para você mesmo, não. Que nada, meu querido. Fala assim: o nosso Deus, Ele tem o poder de abrir porta onde não tem. Aleluia. Mesmo em tempo que estão dizendo que é crise, Deus faz milagres acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Agora essa mulher, ela tem uma atitude. Versículo 21 diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Sobre a cama de quem? Do homem de Deus. E ela fez o quê? Fechou a porta e saiu. Saiu para quê? Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ele achou estranho, porque não era o momento, não era a hora. Uma mulher saindo. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não era uma nova, nem sábado. Disse ela: tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Meu irmão, um homem que havia convivido tanto tempo com aquela mulher, poderia desconfiar do semblante dela, poderia desconfiar das palavras dela, do coração dela, do olhar. Então existiam várias formas dele ler a situação daquela mãe, daquela mulher. Mas perceba que parece que o coração dela estava tão confiante que ela sabia que quando chegasse o homem de Deus, haveria mudança naquela situação. Diga para o seu irmão: você precisa confiar mais em Deus. Tem coisas tão pequenas que a gente faz uma situação tão grande. Tem coisas tão pequenas dentro da igreja que a gente acaba nós mesmos causando tantas situações de morte. Levamos pessoas a morrer na fé. Coisas tão simples que, se forem levadas à pessoa certa, vai trazer vida. Mas se levar a pessoa errada, a morte é inevitável.
que pertencem a Deus. E tem coisas que o homem de Deus que leva a Deus. Aquela mulher poderia falar para o seu marido: meu marido, sabe, o nosso filho morreu, a situação está terrível, vamos chamar os vizinhos, os amigos, os funcionários aí da empresa para velar o corpo. Eu vou avisar para o profeta que a nossa vida acabou, os nossos sonhos acabaram, tudo agora volta a estaca zero. Não, aquela mulher sai e fala para o seu marido: vai tudo bem. Aleluia. Diga para o teu irmão, diga para ele pela fé: vai tudo bem. Ela não disse que não ia falar nada para ninguém, mas ela sabia para quem falar. Hoje nós usamos os meios de comunicação, a gente vê cada notícia, situações de igrejas, pessoas colocando, expondo a sua família, expondo o seu coração, gerando morte em várias camadas da sociedade. Irmãos, a igreja precisa ter um posicionamento diferente. Nós, como igreja, precisamos entender quem é o nosso dono, a quem nós devemos levar aquelas situações que porventura vão gerar morte. Nós sabemos a quem levar, mas a decisão é nossa, minha e tua, de saber na hora de levar para a pessoa certa. Aleluia. Problema na família. Antes de falar para todo mundo, fale para o teu pastor. Vai lá para o teu pastor. A situação lá em casa não está bem, não. O marido lá está precisando de uns conselhos. O pastor vai chamar ele lá na salinha, vai falar assim: vamos tomar um café. Aí quando fala tomar um café, ele tem chumbo grosso. Vamos aconselhar, mas não, muitas pessoas começam a falar para todo mundo: o pastor fica sabendo, aqui não acontece nada, só do lado, claro. O pastor só fica sabendo pelos outros. Aí para você mesmo, esses dias aconteceu uma situação lá, que eu fiquei sabendo, eu falei para minha esposa: eu não vou me pronunciar enquanto a pessoa não vier falar comigo. Aí todo mundo postou no Face, aquela coisa toda, eu na minha, de boa, meu irmão. Aí o casal resolveu conversar comigo. Eu falei assim: aí, não, todo mundo está sabendo. Eu falei: pois é, expõe no Face. Aí eu conversei com eles, mostrei onde eles erraram, mostrei o caminho para acertar, para que a vida voltasse a fluir no meio deles. Aí fica aqueles burburinhos, né? O pastor não faz nada, né? O pastor não faz nada, o pastor não fala nada. Não é o pastor vai falar na hora certa, quando as partes forem, né, ajustadas. Aí é uma situação que era de interesse já na igreja. Aí sim eu passei para a igreja o que tinha acontecido. Aí os irmãos ficam: sabe, irmãos, nós precisamos gerar vida. Ter esse comportamento da Tsunami 2016. Seja você um gerador, uma pessoa que venha gerar vida no seu próximo. Aleluia. Quando alguma situação, meu irmão, para com isso vai gerar morte. Não, mas eu preciso. Não fala nada não, meu irmão. Para com isso daí. Vamos levar para o corpo do pastor. Deixa ele, a bomba na mão dele para resolver, meu filho. Vamos só levar e deixar que ele sabe como resolver. Vai buscar a Deus e Deus vai dar a direção
correta, não vamos ser semeadores da morte, de más notícias, vamos dar boas notícias. Veja, irmãos, que aquela mulher, ela foi tão sábia, que ela fechou a porta, para ninguém entrar, para ninguém abrir o quarto do profeta e encontrar o menino morto. Ela falou: não, vou fechar a porta, vou trancar e eu vou atrás do homem de Deus, porque ele sabe o que fazer. Aleluia. Seja sábio, seja uma mulher sábia na sua casa. Tem coisa que você pode fechar a porta lá do teu quarto e falar com Deus. Vai lá, fala com Deus, porque Ele vai mandar socorro. Aleluia. Ele vai mandar vida lá no teu relacionamento, em nome de Deus. Relacionamento sai, daqui a pouco eu termino. Aí, primeira pessoa que ela encontra então é o marido, e ela fala: vai, tudo bem. Depois, no versículo de número 25, vou ler o 23. Melhor, 25, já li 23. 24 diz assim: então ela alargou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e veio ao homem. Partiu ela e veio ao homem de Deus. Isso quer dizer, ela foi encontrar o seu pastor. Ela não foi atrás de qualquer pessoa. Ela foi encontrar, porque Eliseu era o seu pastor. Ela tinha Eliseu como homem de Deus, como seu pastor, e ela vai buscar o seu pastor. Diga: eu tenho um pastor. Eu sei que todos nós aqui temos o sumo pastor, que é Jesus Cristo, mas Ele nos deu um pastor para cuidar do rebanho. E o seu pastor está aqui, pastor Eduardo. Amém, irmãos? Quero dizer algo para você: ele não é perfeito, como eu também não sou, mas Deus nos pegou, nos colocou nesta posição de pastores, para cuidar do rebanho que é dele. E a gente sabe que nós não temos, né, essa sabedoria toda. Por isso que nós dependemos de Deus em todas as coisas, todas. Deus sabe quem Ele escolheu para ser pastor. Ele sabe que pegou pessoas imperfeitas para cuidar de pessoas como vocês, para ensinar o caminho, para direcioná-los. Então, escute a voz do pastor. Saiba que Deus tem o melhor para vocês, e Ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Então ela foi, volta aqui. Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, aquele foi falar para Eliseu: olha, aí está a sunamita, corre ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Vamos lá, vamos ver a pergunta que ele faz. Vamos lá. Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. O que ela responde? Vai bem. O que ela responde? Vai bem. Estava tudo bem com ela? Não. Estava tudo bem com seu marido naquele momento? Sim. Porque ele não sabia do problema. Ele não sabia que o filho estava morto. Então com o marido estava tudo bem. Estava bem com o seu filho? Não. Por quê? Seu filho havia morrido. Mas essa era a causa dela estar bem. Alguém que se preocupava com a vida. Ela sabia que o profeta
tinha uma palavra de vida para ela, antes dela dar a notícia ao seu marido. Aleluia! Como Deus é maravilhoso! Aleluia! E ali ela está, e ela responde para o moço: vai tudo bem. Olha, irmãos, o moço era o obreiro, Geazi era o obreiro de confiança do profeta, mas aquele assunto não cabia a Geazi, aquele problema não cabia ao presbítero, ou ao pastor número 2 da igreja, ou 3 ou 4, não, aquele assunto era exclusivo do pastor. Tem coisa, irmão, que é exclusividade, tem coisa que Deus pede para você levar direto. Ah, mas não é todos são homens. Não, estou querendo dizer que não são, mas tem coisas que devem ser levadas direto. Posso ouvir um amém? Amém. Não esqueça do que Deus está falando com você nesta noite. Não era bem assim a mensagem, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos lá. Versículo 27. Chegando ela, ao homem de Deus, ao monte, apegou-se aos pés. Geazi chegou para atirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. Olha que coisa linda. Agora, o marido não viu isso, Geazi não viu, mas o profeta, quando ela chega diante do profeta, agora ela abre o coração, agora ela se derrama para dizer: olha, eu tenho um problema. Mas enquanto isso, ela: está tudo bem, está tudo bem, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. Eu venho para o culto, glória, glória, aleluia, porque ela entendeu que em todo tempo eu devo adorar a Deus. Vai ter um momento de chorar sim, mas em todo tempo eu vou adorar. E quando chega lá, agora sim, ela abre o coração, ela se derrama, e o profeta entende: a alma dela está batida, e ela precisa abrir o coração. Aleluia. E ela começa então a dizer que o que estava acontecendo. Disse ela: eu pedi ao meu Senhor algum filho. Não disse eu: não me enganes. Então disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos. Acho que eu pulei uma leitura aqui, né? Continuação. Desculpa. Versículo 28, né? Pedi eu a meu Senhor algum filho. Não disse eu: não me enganes. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não me respondas. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Tem situações que a gente fala assim: bobeira, vai lá resolver isso, sim ou não? O Geazi, eles tinham recebido a autoridade para fazer, e Deus iria cumprir, eu acredito. Mas aquela mulher não queria o moço. Ela falou assim: Eliseu, nada contra o moço, mas se tu não for, eu não vou sair daqui. Eu quero que você vá. Eliseu pega então e começa a trajetória de volta. E aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. E aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. E aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. O profeta também, como era. E aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas eles sabiam que tinha um morto dentro de casa.
Você vem para a igreja e você fala, está tudo bem, mas muitas vezes tem alguma situação nova dentro de casa. Talvez você esteja na igreja cantando que está tudo bem, mas dentro de você pode ter alguma situação de morte, projetos, sonhos, tantas coisas. Mas você crê que nesta noite Deus tem uma palavra de vida para o teu espírito, para a tua alma, para a tua casa, para a tua família, aleluia, porque Deus sabe o que faz, aleluia. Então você veio no lugar certo. Irmãos, é impressionante como tem pessoas que deixam de fazer da casa de Deus um lugar de socorro. Eu fico preocupado, pastor, lá em Guarulhos e alguns lugares onde passamos, a gente percebe que a igreja, ela não é mais aquele lugar onde se buscava a vida, se tornou apenas uma agenda nossa. Eu tenho que ir para a igreja hoje, eu tenho que ir para a igreja. Esqueceram que a igreja é o lugar do milagre, é o lugar da adoração, é o lugar onde Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. E quando as pessoas entram na presença de Deus com o coração aberto, adoram ao Senhor mesmo em situações difíceis. Meu amado irmão, um coração quebrantado diante de Deus, ele não resiste, ele vem, ele se manifesta, ele responde, ele age de uma forma sobrenatural. Muitas pessoas, muitos crentes têm perdido esta oportunidade de entrar na presença de Deus e falar: Deus, eu sei que eu tenho uma situação lá, mas eu não vou deixar o meu coração se abater, eu quero me alegrar com o Senhor, eu sei que o Senhor é fiel para mudar a situação lá, meu irmão. Enquanto você está adorando aqui, Deus manda anjos lá, aleluia. Agora sim a gente entra, eu vou para a igreja, mas tu sabe, né? O Senhor me passou a perna, né? Aí chega na igreja, eu também não vou cantar, também não vou ler a Bíblia, também não vou orar, vou ficar com o coração amargurado. As pessoas vão perguntar para mim: está tudo bem? Eu vou responder: está tudo bem, mas o semblante mostra, o coração mostra, a resposta mostra, né? O bater do pé mostra, está tudo bem. Quando o filho sai batendo o pé, está tudo bem. Tá nada, você pega a cinta, vai logo atrás dele, vai, volta aqui, rapaz, tu vai ver. Estar na presença de Deus, a gente tem visto pessoas que passam mal dentro da igreja. Aqui não acontece mal, já aconteceu, que estão passando mal, a igreja ora, eles vão para o hospital. A gente está falando que não deve levar, mas antes fala assim: ore, eu vou precisar sair, mas ore por mim antes, para que Deus me encaminhe de uma forma correta. Não, sai correndo, aí a gente fica: o que aconteceu? Não, pastor, que passou mal, mas estava aqui no hospital, porque saiu desse hospital, porque aqui tem cura. Nós cremos ainda no poder da oração, nós cremos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, aleluia. Por isso que aquela mulher, ela insistia que o profeta fosse lá. E o profeta foi. O profeta chegou naquela casa onde havia morte. Só ela sabia. E ela apresenta para o profeta: olha, esta é a situação. Meu filho morreu. Eu tranquei ele aqui para mim. Só você sabe. Põe na mão de Deus. Coloque na mão do Senhor. Teu filho ainda não é crente. Não fala aqui, não leve palavras de maldição contra ele. Vai diante de Deus e leva diante do altar do Senhor. Teu marido não é crente.
leva diante do altar de Deus, que Deus tem o melhor para ele. Você ainda pode se alegrar com aquela vida abençoada que Deus tem para derramar na tua casa, no teu relacionamento, na vida do teu filho, porque para o meu Deus nada há impossível. Aleluia. Para ele todas as coisas são possíveis. Aleluia. Versículos 29 em diante, para o encerramento, diz assim: vou ler novamente. Disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Isso quer dizer, se você não for, eu não saio daqui. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentido. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe disse: o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, o que ele fez, irmãos? Orou ao Senhor. O que ele fez, irmãos? Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: sabe o que você tem que fazer? Orar e entregar ao Senhor. Já fez isso, irmão? Já fizemos isso? Não. Então vamos fazer. Fizemos uma primeira oração pela vida, mas quantas e tantas situações que precisam e vão precisar neste ano de 2016 serem levadas a Deus. Aleluia. Trancar-se no quarto ou no momento, num lugar a sós, e falar: Deus, antes que a morte parta, eu quero colocar diante do teu altar. Senhor, olha, a situação já chegou no limite, eu não consigo mais resolver. Eu quero colocar na tua mão, porque o Senhor sabe todas as coisas. Aleluia. Deus sempre vai ter a resposta certa. Aleluia. Quando você trouxer ao profeta, ao seu pastor, primeiro ele vai te direcionar, ele vai com você se preciso for, e Deus vai responder o teu clamor. Aleluia. 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 Depois de orar, diz o texto: então subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo boca sobre a boca dele, olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Uau! Irmãos, quando uma criança, quando alguém fica desacordado, morto, estado de morto, 5 minutos, 10 minutos, se ela volta, quantos danos traz para a sua vida? A pessoa começa a vegetar, vai até viver, mas vai vegetar. Quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Aleluia. Aquele menino, ele expira 7 vezes. O profeta, irmãos, eu não vejo no outro texto bíblico que acontece isso de deitar em cima. Não tem. Deus, Ele sabe as formas de trabalhar. Ele direcionou o profeta daquela maneira e aconteceu o milagre. Eu sei de algo. Deus veio naquele quarto e ressuscitou
Aquela mãe soube clamar. E lá no quarto, eles souberam clamar. E lá do céu veio resposta de vida aonde havia morte. Aleluia. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para as tuas finanças. Deus tem o melhor para a tua igreja. Deus tem o melhor para você neste ano de 2016. Não receba as notícias de morte. Seja um agente da vida. Quando as pessoas vierem com uma mensagem de morte, traz você a mensagem de vida para elas, dizendo: olha, eu creio no Deus que muda situações. É Ele que estabelece reis, remove reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento ao entendido. Ele tem o poder de mudar todas as coisas. E encerrando mesmo. Glória a Deus. Eliseu chamou Geazi e disse: chama a Sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma o teu filho. Aleluia. Ele não falou assim: olha, não tem jeito para a sua situação. Ele falou assim: toma o teu filho. Ele vive. Quando aquele marido chega em casa, eu não sei o que ela contou, mas eu sei que ela presenciou o milagre. Talvez ela tenha falado tudo, olha, sabe, aquele momento eu estava passando por isso, a nossa casa estava vivendo isso, mas eu não quis perturbar a tua alma, então eu fui diante do homem de Deus, e ele veio aqui, e ele orou, e Deus ouviu a sua oração, e o nosso filho está aqui novamente nos nossos braços. A vida voltou a reinar nesta casa. Aleluia. Quero convidar você a se colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Amém.